aí, galerinha, voltamos agora para fazer a nossa revisão. Falamos sobre a questão dos projetos de colonização do estado de Rondônia e agora a gente vai falar sobre a questão também da revisão e revisar os principais pontos abordados durante a aula, beleza? De olho na tela, vamos lá! Olha só, galera, falamos um pouco sobre essa transformação do meio natural de Rondônia a partir dos projetos de colonização, que a gente observou durante a aula que, a partir desses projetos, houve um grande fluxo migratório para essas terras que viriam ser Rondônia, estado de Rondônia, que na época ainda era território federal de Rondônia, que eu falei para vocês. Então, o estado de Rondônia apresenta um histórico de ocupação marcado por políticas públicas desenvolvimentista e de ocupação territorial baseada na remoção da floresta nativa. Até falei para vocês que esses projetos eles foram encabeçados pelo governo federal, são políticas públicas que visavam a ocupação dessa terra, dessa porção oeste do Brasil, a Amazônia. E o governo ele estimulava a ocupação dessas terras para poder garantir o quê? A ocupação dessa região, que ele alegava o seguinte, que era uma região de vazios demográficos, mas não considerava a nossa comunidade indígena que já vivia nessas terras há muito tempo. Beleza? Era a campanha do governo federal na época, governo Médici, ele falava que havia terras dentro da Amazônia disponíveis para homens sem terras. Até falamos durante a aula. E essas políticas tiveram um forte impulso na década de 70, com a implantação de projetos de assentamentos conduzidos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Então, esses projetos foram liderados e encabeçados pelo INCRA, como eu falei na aula para vocês. Só para a gente lembrar que eu falei para vocês o seguinte, que o INCRA, no primeiro momento, ele determinou algumas regras para os beneficiários dessas terras. Ele falava o seguinte, que ele deveria ser especializado, ser um trabalhador especializado, precisava ter um mínimo de conhecimento agrícola e também ter recurso financeiro e experiência para poder garantir a obtenção de crédito bancário. Então foi o que o INCRA determinou para a aquisição, doação dessas terras, porque objetivava o quê? A ocupação desse território, mas também a produção. Beleza? Foi as principais, vamos colocar, as principais regras estabelecidas aí pelo INCRA durante esse processo de migração, ocupação das terras do nosso território federal de Rondônia da época. Falamos também sobre a questão de desmatamento dentro do estado de Rondônia. E falamos que dentro da Amazônia Legal, desde 1988, cerca de 428 mil quilômetros quadrados de floresta foi perdido aqui dentro da Amazônia Legal. E quando a gente observa os estados, Rondônia desmatou aproximadamente desses 428 mil quilômetros, cerca de 14%. E Rondônia só perde aí para o Pará e o Mato Grosso, ficando na terceira posição. Então, essas áreas foram desmatadas pra caramba, principalmente aí, como eu falei na aula, por conta da situação de apropriação da terra, onde muitas das vezes nem todos que vieram conseguiram trabalhar nas terras aqui de Rondônia. E aí utilizavam técnicas rudimentares, que era o desmatamento, a queimada, e muitas das vezes não conseguia produzir nessa terra e acabava abandonando. Beleza? Funcionava desta maneira essa ocupação. E todo esse processo acabou contribuindo para gerar o quê? A devastação da nossa floresta aqui no estado de Rondônia. A gente vai observar daqui a pouco toda essa evolução do desmatamento. E o desmatamento está presente principalmente nessa região central, próxima à BR-364, que era, vamos colocar, o acesso nessas terras de Rondônia. Beleza? Pode observar, no mapa,
observamos o quê? Em amarelo, desmatamento, em verde, floresta, azul, hidrografia e laranja, não floresce. Então, a gente consegue observar essa evolução do desmatamento no estado de Rondônia, principalmente na região central. As áreas que observamos florestas ainda, principalmente na região mais a oeste de Rondônia, mais a leste. Vamos colocar nas bordas do nosso território, né? Do estado de Rondônia. Outro mapa que já representa aí o desmatamento, ó, agora é uma comparação entre 2010 e 2016, e a gente observa a questão do desmatamento, né? Essas áreas mais preservadas, como eu falei, nas bordas a leste e oeste do estado, a floresta. E a região central, vamos colocar a porção norte, que também, ó, bem desmatada. Falei durante a aula que esse desmatamento em Rondônia não é somente por conta aí da situação como a gente pode falar para vocês, dos projetos de colonização, mas também por outras atividades, hoje principalmente por conta desse avanço da nossa fronteira agropecuária, a produção agrícola, a pecuária e ainda a questão do desmatamento ilegal, né? A venda da madeira de forma ilegal, o desmatamento ilegal ainda também gera essa devastação da nossa floresta. Falei da aula também para vocês um comparativo aí, ó, sobre 2020 e 2019. Comparando 2020 e 2019, houve um aumento de 29% nas áreas de desmatamento no estado de Rondônia. E Porto Velho foi a cidade que mais desmatou no estado. Em seguida, ficaram aí Candeias do Jamari, Nova Mamoré e Cujubim, na questão do desmatamento do estado de Rondônia. Isso 2020. Apresentei para vocês aí, ó, esse gráfico na aula também, para a gente poder visualizar os municípios. Porto Velho liderando, isso em 2020, tá? E Buritis aí, nessa representação gráfica, na última posição. Então vem Porto Velho, depois Candeias do Jamari, o desmatamento aí em 2020. E o desmatamento gera toda uma consequência, como foi falado durante a aula. O homem, a partir da ocupação desse território, ele acabou devastando boa parte da floresta, a partir do desmatamentos e queimadas, e uma consequência é a perda da biodiversidade, exposição do solo à erosão, tensões sociais pela posse da terra, problema de saúde pública, desertificação, tensão entre brancos e indígenas, que era a nossa comunidade indígena, contribuição para a intensificação do efeito estufa, porque o desmatamento libera uma quantidade de gases para a atmosfera. Então foram as principais consequências, né? São as consequências geradas a partir da ação antrópica sobre esse espaço do nosso estado de Rondônia. Beleza? Agora é com vocês, arrepiei na atividade, que já já eu volto para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galerinha, voltamos para fazer a correção. De olho na tela, vamos fazer o momento da nossa resolução agora. Vamos lá? Olha aí, galera. Questão 1. Vamos começar analisando. Sobre os projetos de assentamento dirigido, é correto afirmar. Alternativa A. Foi criado pelo IBAMA para conter e controlar os desmatamentos feitos pelos colonos em Rondônia. B. Nestes projetos, o INCRA assumiu responsabilidades de organização territorial, implantação da infraestrutura, e ele selecionou e assentou os beneficiários. C. Não há relação desses projetos com o desmatamento em Rondônia. D. Foram implantados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM. E aí, nenhum critério foi exigido para ser beneficiário dele. Opa, falamos tudo isso durante a aula. Então, o que está falando aqui, ó? A C. Não há relação desses projetos com o desmatamento em Rondônia. Foi falado isso durante a aula? Não, né, galera? A gente observou que a partir desses projetos,
geraram várias consequências, foram geradas várias consequências quando a gente fala da nossa paisagem natural dentro do estado de Rondônia. Realmente houve aí o desmatamento. Então, essa questão aqui não pode ser considerada, essa alternativa. Tá falando que foi criado pelo IBAMA. Não foi criado pelo IBAMA. Falei quem criou para vocês esses projetos durante a aula. Olha aí, nenhum critério foi exigido para ser beneficiário. Foi exigido, sim, alguns critérios, que também foi falado durante a aula. Critério como? Ter pelo menos algum recurso para poder produzir na terra, ter conhecimento de como adquirir crédito bancário, ter também a noção de cultivo, ter uma prática já adquirida da agricultura. Então, eram alguns critérios na época estabelecidos pelo órgão responsável aí pela liberação, doação das terras. Beleza? Então, a alternativa correta, sem perca de tempo aí, é a B. Nesses projetos, o INCRA assumiu a responsabilidade de organização territorial, implantação da infraestrutura e assentou os beneficiários, como foi falado durante a aula. Beleza? Questão 2. O primeiro projeto integrado de colonização do território federal de Rondônia, implantado em terras férteis, na região central de Rondônia, atraiu o mais intenso fluxo migratório dirigido a Rondônia. Então, o primeiro, também foi falado durante a aula, conclui-se que trata-se do A. Pique Sidney Girão, B. Pique de Paraná, Pique Ouro Preto, AD. Pique Porto Velho e AE. Pique Padre Adolfo Hall. E aí, galera, foi falado, se você ficou ligado durante a aula, eu tenho certeza que você não teve dificuldade, você acertou de primeira, que foi na nossa região central, nas proximidades da BR-364, o Pique Ouro Preto, que mais tarde surgiu o município aí de Ouro Preto do Oeste, do nosso estado. Questão 3. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 922 km² em agosto de 2019, enquanto que em agosto de 2018, a degradação florestal detectada totalizou 119 km². Um aumento aí, galera, de 675%. Olha só. Em Rondônia, o município que mais desmatou com base no ano de 2019. Muito fácil, galera, tranquilo demais. Olha só, A. Nova Mamoré, B. Buritis, C. Pimenta Bueno, D. Cacoal e Porto Velho. Suave demais essa questão aí. Então, foi uma questão elaborada com base no material da nossa aula. Apresentamos informações do gráfico e também escritas tratando dessa temática do desmatamento. Então, a questão está falando sobre 2019, o ano 2019, enquanto que em agosto de 2018 a degradação foi detectada, totalizou 119 quilômetros. Então, houve um aumento. E o município que mais desmatou nesse período foi Porto Velho, que foi falado durante a aula. Bora para a questão 4. O uso da floresta úmida para a agricultura, normalmente envolvendo desmatamento, altera radicalmente as características ecológicas, tais como a vegetação, solos, ciclos de nutrientes e diversidade de espécies. Padrões de uso da floresta úmida têm levantado preocupações amplamente compartilhadas. É importante examinar algumas dessas preocupações, incluindo alguns desses equívocos populares a respeito das consequências ambientais. Para que se possa avaliar a agricultura pioneira em termos de seu custo ambiental e chances de sustentabilidade ao longo do prazo,
a floresta úmida tropical como um ecossistema. Vamos lá. Um dos problemas ambientais decorrentes das alterações sobre o ambiente natural em destaque é, vamos lá, alternativa a perda de fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. B, maior formação dos rios voadores responsável por chuvas no centro-sul brasileiro. C, o aumento da erosão superficial decorrente da redução do processo de lixiviação do solo. A D, a maior atuação da massa tropical continental sobre a região, aumentando as estiagens. E a E, a redução da amplitude térmica anual com maior ocorrência do fenômeno friagem. Galera, é uma questão bem interessante, ó. Ela pede um dos problemas ambientais decorrente das alterações sobre o meio natural. Olha o que está falando aqui a B, ó, formação dos rios voadores. Não, se eu tenho menos floresta, certamente eu vou ter menos no processo de transpiração. E essa transpiração, juntamente com a evaporação, que forma a palavra chamada, o processo chamado evapotranspiração, é responsável pela liberação dessa água para a atmosfera que forma os rios voadores. Então, se eu tenho menos floresta, certamente vai comprometer o quê? A formação dos rios voadores. É bem interessante essa questão. A C está falando o seguinte, ó, o aumento da erosão superficial decorrente da redução dos processos de lixiviação do solo. O aumento da erosão superficial, beleza. Devido à redução do processo, não, vai aumentar o processo de lixiviação do solo, não reduzir. Então, a C também a gente não pode considerar. A D, a E, vamos na E. A redução da amplitude térmica anual, com maior ocorrência de fenômeno da friagem. Sem chance. Está tendo desmatamento, está tendo queimadas. Beleza? Certamente vai liberar poluentes para a atmosfera. E aí a gente vai ter aumento da temperatura. A gente vai ter certamente o quê? Temperaturas mais altas dentro do estado e a nível Brasil. Beleza? Então, a alternativa correta é a A, porque ocorre a perda da fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. Quando a gente fala da serrapilheira, é essa resto de galho, de folhas que passa pelo processo de decomposição aqui na Amazônia, que forma ali o quê? Um solo mais propício para a agricultura. Questão 5. Comente sobre a influência do aumento populacional incentivado pelo governo e relacione ao desmatamento em Rondônia. Então, você vai comentar sobre aquelas políticas públicas comentadas durante a aula e, se você escreveu algo parecido com isso, está tudo de boa. O aluno deverá observar que as políticas governamentais foram determinantes para a devastação da floresta em nosso estado, inclusive aumentando drasticamente a população de nosso estado, além de implantação de projetos de assentamento planejado, sem ser planejado, na verdade, além de implantação de projetos de assentamentos planejados, não fizeram estudos técnicos dos impactos que essas medidas causariam ao meio ambiente do nosso estado. Ou seja, esses projetos eles não foram estruturados, eles não foram pensados de uma forma adequada e gerou consequências aí para o nosso espaço natural. Beleza, galera? Então é isso, a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Valeu, tchau!